Se você quer passar num concurso, comece do jeito certo. Aprenda a ter um método. Aprenda a aprender e aprenda a fazer provas. Olá, turma! Vocês conhecem os 4 pilares do aprendizado? Se não conhece, fique até o final que você vai aprender. Primeiro pilar, aula. O que seria isso, aula, o primeiro pilar? Você assistir às aulas no curso presencial ou online, tá? Por quê? Você assistindo aula, você está obtendo informações. Essas informações, elas vão ficar numa memória temporária. Então, logo em seguida, você pode esquecer o que você obteve de informações na aula. Segundo pilar, teoria. Você tem que estudar a teoria da informação recebida da aula que você teve. Logo, com isso, você estará reforçando a sua informação, que está na memória temporária. O terceiro pilar, praticar. Como é que você vai praticar? Fazendo exercícios, fazendo simulados. Aí sim, você vai estar melhorando o seu rendimento. Só que aí, você está nesse ponto, você ainda não aprendeu. Você entendeu o assunto, tá? Então, quando você está fazendo exercício, você está assimilando melhor, você está entendendo do assunto. Agora, o quarto pilar, revisar. Fazer revisões periódicas, colocar no seu cronograma, revisão. Aí sim, você está aprendendo. Quando você revisa, você aprende. Aí você... A motivação. O que seria essa motivação? Não é a motivação para você começar a estudar. Eu vou falar da motivação ao qual você já está estudando. Você já preparou seu cronograma de estudo, você já escolheu a matéria que você vai estudar hoje e sentou ali para estudar. Essa motivação ela deriva de 2 situações para essa disciplina. O valor que você agrega a essa disciplina que você vai estudar e a sua autoconfiança. Então, esse valor que você agrega, ele se divide em 2 etapas. Qual seria? O valor implícito e o valor explícito. O valor implícito é quando você pegou hoje para estudar a matéria que você gosta, tem facilidade, se sente bem, né? Te dá aquele tesão estudar aquela matéria. Então esse é um valor implícito, que você pegou já é o que você gosta, tá? Às vezes até por estar procrastinando uma que você está com mais necessidade. E o valor explícito é aquele que você estuda mesmo não gostando da matéria, mas você estuda porque você tem um objetivo a atingir, que é o concurso. Então muitas das pessoas estudam para o concurso no valor explícito, porque tem disciplina que não gosta, mas estuda por causa daquele objetivo que ele tem de atingir. E a autoconfiança, que a autoconfiança é tudo. Você tem que acreditar em você mesmo. Você não pode se comparar com ninguém, que cada um tem um ritmo de aprendizado. Então, essa autoconfiança, você estudando, você entendendo, agrega valor para você. E você se sente mais motivado, vai dormir bem e no dia seguinte levanta melhor ainda para estudar. Então pense nisso. Já que você está cansado, vai estudar alguma coisa, estude o que você gosta. Agrega valor a isso, para que no dia seguinte você levante mais disposto, porque realizado com o aprendizado que você teve. Hoje aqui eu venho trazendo para vocês, então ele tem 2 tipos de funcionamento ali para facilitar o aprendizado, o focado e o difuso. O que seria o método focado? É quando você está ali estudando, né? Você está focado naquele momento. Só que o que acontece? Chega um momento que o cérebro se estressa, então você precisa dar um descanso para ele. Então você tem que sair daquele método focado e passar para o difuso, que você estuda um tempo e para por um tempo. Nessa pausa que você dá, é o momento que o cérebro relaxa, você sai daquele momento focado para o momento difuso. Você está resolvendo umas questões, você está focado ali naquela questão, ela não sai de jeito nenhum, você sabe o conteúdo, mas ela não está saindo. Para, bebe uma água e volta a fazer o exercício, que aí já vai te dar uma grande visão para isso. Então não se esqueça, o cérebro trabalha focado e difuso. Você sabe qual é a relação do método Pomodoro com o modo focado e difuso do nosso cérebro? Se não sabe, vamos aprender agora. O que acontece? Na parte do aprendizado, nós temos, ele trabalha ali em 2 modos, o focado e o difuso. E o que tem a ver isso com o método Pomodoro? Observem, o método Pomodoro, você estuda entre 20 a 30 minutos e dá um intervalo entre 5 a 10 minutos, onde nesse intervalo que você dá, você procura se desligar totalmente do que você estava fazendo ali. Levanta, vai beber uma água. O que tem a ver isso com o modo do cérebro? O modo focado é aqueles 20 a 30 minutos que você está ali, ó, focado e estudando. E o modo difuso é o modo que o cérebro tem para relaxar.
Então, é o de 5 a 10 minutos que você dá nesse intervalo. Então, o método Pomodoro ele foi criado em cima do modo que o cérebro opera no aprendizado. O método focado e o método difuso, tá legal? Presta muita atenção nisso aí que você vai otimizar muito seus estudos. Vocês já ouviram falar no método Pareto? Se não ouviram, fique até o final desse vídeo que vocês vão aprender. Agora imagine a gente unir o método Pareto com uma outra grande técnica de estudo que é a Pomodoro. Imagine na potência que vai ficar os seus estudos. Então preste atenção e vamos ver como isso vai funcionar. O que é o método Pareto? O método Pareto na administração é quando a pessoa investe 20% de ações para obter 80% de resultado, certo? Então está trabalhando ali, ela determina 20% da energia dela naquela tarefa que o patrão forneceu, onde aquela tarefa vai fornecer para a empresa 80% de ações. Agora a gente adaptando esse método Pareto para os estudos, como é que fica? Você vai pegar esses 20% e vai destinar ele às disciplinas de maior peso do concurso. Para isso, você está analisando o edital. E os 80% você vai destinar à revisão e às matérias de menor peso. Entendeu isso aí? Agora que vem o pulo do gato. Dentro do método Pareto, a gente vai colocar o método Pomodoro. Para quê? Para gerenciar o tempo, para você não perder o foco e render mais nos estudos, tá? Quando você estiver estudando, você aplica os intervalos. Pode ser de 20 a 30 minutos estudando e de 5 a 10 minutos de intervalo, certo? Então, com isso, você vai otimizar muito os seus estudos. Vocês sabem qual é a trajetória que tem que ser feita para começar a estudar? Se não sabem, fique até o final que eu vou ensinar agora. Então, turma, estudar não é só colocar a bunda na cadeira e começar a ler de qualquer jeito. Tem o quê? Tem uma regra a ser seguida para facilitar o seu bom andamento nos estudos. Qual é? Primeira regra, ter vontade de estudar. Essa é a principal. Sem essa, você não vai a lugar nenhum. Segundo, planejar os seus estudos. O que seria planejar seus estudos? O início, como você vai estudar, aonde vai estudar, quando vai estudar, certo? O valor do investimento que você vai precisar ter para fazer os estudos. Então, isso é o planejamento. Depois, programar os estudos. Como você vai programar seus estudos? Vai ler o edital, vai montar seu cronograma, vai ver o material necessário em cima do orçamento que você já separou no planejamento. Isso aí você programou. E logo depois, executar os estudos. Executar com métodos técnicas, tá? Com organização e limpeza, para poder você ter um bom resultado. Um grande abraço e até o próximo encontro.